Salve Maria Santíssima! Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a um aprofundamento, a mais um encontro do Vade Retro, onde nós iremos mergulhar ainda mais nesse conhecimento tão profundo que o Senhor, Ele deseja nos salvar, nos curar e nos libertar. A introdução que nós fizemos na aula anterior, a aula inaugural, foi justamente para a gente ter um norte do porquê que nasce essa mentoria, né? Esse aprofundamento. Então, nós estamos vivenciando tempos de muita guerra espiritual, de muita agitação, e diante de tantas realidades que nós experimentamos e vivemos, faz urgente cada vez mais a intimidade com Jesus. Faz urgente ter essa intimidade com o Senhor, porque Ele é o Senhor que nos quer salvar de tudo, de todos os sofrimentos. É claro que Deus permite alguns sofrimentos, mas Ele quer nos libertar, sobretudo, do pecado. Ele quer que nós sejamos santos. Então, seja muito bem-vindo a essa aula, que você possa tomar nota de tudo aquilo que nós iremos falar, que você possa ver o que Deus irá falar com você, porque muito mais só do que um ensino um pouco mais aprofundado, nós seremos agraciados por essa direção que o Senhor quer nos conceder. Então, desde já, para iniciarmos bem e de todas as formas, nós faremos uma invocação ao Espírito Santo, que é Ele que irá nos formar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Então, a aula de hoje, nesse momento, será o ministério de Jesus. Então, a primeira coisa para entendermos sobre esse processo do combate espiritual que nós travamos e por que também nós travamos é entender quem Jesus é. Nós sabemos que a igreja ela nos ensina que Jesus ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E, no entanto, em João, no capítulo 1, vai dizer que ele era o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus, e o Verbo é Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, todas as coisas que existem para Jesus, para o reino de Cristo. Então, tudo foi feito nele, por ele, para ele. A partir disso daí, Deus tinha um plano de criar todas as coisas, criar os homens para que pudessem adorar e servir ao Cristo, Rei do Universo, Rei e Senhor, né? Então, Cristo, ele dá o sentido da existência para todas as coisas. A partir daí, por inveja e soberba de Satanás, que se rebela contra Deus, o pecado entra no mundo em Adão e Eva, e a partir dali entra o mal. Como Deus ele não perde batalhas, como Deus ele tem um plano de salvação para toda a humanidade e com isso dá o sentido da existência da humanidade, que o sentido real é a pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Cristo, o Senhor, o Kyrios, o El Shaddai, Elohim, Adonai, o Cristo, ele é o motivo pelo qual todas as coisas existem. Pelo pecado original ter entrado no mundo
Então, a partir daí, acontece esse rompimento das criaturas, né? O sentido foi perdido, o sentido que antes não haveria morte, no paraíso não teria morte, no paraíso é tudo perfeito. Então, Deus ele não desiste da criação, na verdade ele precisava resgatá-la porque as coisas precisam se curvar para adorar ao Senhor, né? A Jesus, porque tudo foi feito para ele. E quem é esse Jesus? Ele é Deus, ele é uma divindade, ele é uma divindade 3 vezes santa. É ele que governa com cetro de ferro todas as coisas. É ele que fere as nações com o cetro de ferro. Em Apocalipse vai dizer que ele apacentará como um cetro, né? É ele quem pisa o lagar do vinho, o Todo-Poderoso, o nome que está acima de todo nome. E em seu manto ele traz escrito no seu manto, né, em Apocalipse, lá acho que no capítulo 3 vai dizer Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, Jesus ele vai dizer que quem vê a mim, vê o Pai, aquele que me enviou, né, aquele que permanece no meu amor, eu permaneço nele, eu e o Pai faremos nele a nossa morada. Então, Cristo é um Deus que se revela como a face de Deus, né? Deus tem um rosto, Deus quis ter um rosto humano. Ele veio até nós, assumir as nossas enfermidades, como vai dizer em Isaías, levou sobre si todas as dores, por suas chagas nós fomos curados. E por que então, Jesus ele se manifesta? Jesus ele vai dizer que ele e o Pai são... eu e o Pai somos um, né? Quem vê a mim vê o Pai, vê aquele que me enviou. E ninguém chega ao Pai se não for por ele. E no nome de Jesus está contido todo o sentido salvífico da missão de Jesus. Jesus, Deus salva. O Deus que veio até nós a nosso favor. E por que então ele se revela? Porque até antes do anúncio de Jesus Cristo, a humanidade ela padecia a morte, mas ela não poderia ter acesso de novo ao reino dos céus, por conta do pecado. O pecado fez isso, mas só a custo de um sacrifício, de um derramamento de sangue de um Deus, do próprio Deus, ele poderia colocar de novo as almas, né? Colocar de novo as almas no paraíso, no reino dos céus, adentrar de novo as criaturas humanas e dar a eles a adoção filial, mas para colocá-los no céu. Então, ele se manifesta, 1 João vai dizer que Jesus ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E quais obras são essas? A maior de todas, que é o pecado. Jesus ele se manifestou para destruir as obras do pecado, da morte, da doença, das enfermidades. Os demônios naquela época eles não sabiam ainda, até certo ponto, quem era Deus, quem era Jesus. Eles ainda estavam conhecendo, apesar que os demônios eles reconhecem almas santas, e Jesus e Maria eles naquela época, enquanto eles estavam nessa terra, o demônio ele já tinha a percepção dele ser uma alma santa. Então, a partir do batismo, acontece a revelação de Deus, que quando ele é batizado por João, o céu ele se abre, então da nuvem luminosa, igual a gente canta, vai ouvir uma voz: este é meu filho amado, a quem eu ponho a minha afeição. A quem eu ponho o meu aprazo, a quem eu me comprazo, a quem eu ponho nele as minhas características, a quem eu imprimo nele a minha identidade. Então, a partir dali, ele já imediatamente é conduzido, impelido pelo Espírito Santo ao deserto, e o demônio já vai atrás dele para tentá-lo. Olha como que são as coisas, a prova que Deus coloca Jesus, né, para ser tentado no deserto. Então, Jesus e Maria eram almas santas, né, e são, porque eles permanecem vivos,
com um corpo agora glorioso, né, dado ao Senhor, dado por Deus, um corpo agora celeste, um corpo que não é mais humano. Porém, lá ele aos poucos ele foi confirmando. Então, a partir do momento que Jesus ele começa a anunciar os seus feitos, então os demônios eles reconhecem então a divindade de Jesus. Tanto é que logo depois que ele vai fazer a primeira libertação, igual vai acontecer no Evangelho de Marcos, né, que ele é a primeira cura de um possesso. Jesus, o que viestes fazer? Vieste nos atormentar antes do tempo? Então, na plenitude dos tempos, Deus ele faz vir o teu Filho, Jesus, ele faz nascer o Verbo encarnado, ele se encarna, a Santíssima Trindade está por excelência na pessoa de Jesus Cristo, porque são três pessoas, porém um só Deus, para destruir as obras que o demônio causou, que foi o pecado e a morte. Então, Cristo ele vem e se manifesta. E esse reconhecimento de quem era Jesus, o poder maligno ele vai reconhecendo aos poucos. E Jesus ele era impecável, né? Jesus, ele por ser Deus, ele era impecável. Porém, pelo demônio ser justamente algo que provoca essa tentação, ter essa característica maléfica, ele também não perderia a oportunidade de tentar o próprio Filho de Deus, mesmo ele sabendo que Deus era impecável, porque os seres espirituais eles são seres extremamente inteligentíssimos, né? Eles possuem uma consciência total, uma compreensão total de todas as coisas que existem. Porém, e eles tinham essa consciência de que Jesus era impecável, que Jesus não podia pecar, mas ele precisava tentá-lo. Ele precisou beber do próprio veneno, de poder tentar ele, né? Então, Jesus, ele vence o demônio com a palavra no deserto, né? Jesus, ele é incisivo. O demônio, ele traz para o Senhor textos bíblicos, né? Se prostrare diante de mim, transforma essa pedra em pão, se joga daqui, e o Senhor vence nas batalhas. Nem só de pão vive um homem, adorarás somente o Senhor teu Deus e só ele servirá, e não tentarás o Senhor teu Deus. 3 respostas que também poderíamos dizer que se revela, né, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, né, a força trinitária também está na resposta de Jesus. Então, se o demônio fizesse Cristo cair no pecado, ele cairia e a perfeição cairia, né? Se Cristo caísse, todo sentido de perfeição iria simplesmente deixar de existir, né? Iria se desmoronar. Mas Cristo, santo, 3 vezes santo, impecável, ele fica firme de pé nas suas respostas, porque ele sabia quem ele era, né? Ele tinha consciência, ele sabe da sua identidade, e é muito importante porque o deserto ele é o lugar do confronto. O deserto, o único habitante do deserto é Deus, e ele é lugar de confronto consigo mesmo. Se talvez Cristo não soubesse que ele não tivesse essa consciência plena, essa compreensão de que ele era Deus, ele poderia se sujeitar, né? Ele poderia rejeitar os seus poderes impecáveis e se sujeitar à tentação por conta da fragilidade que o deserto causa. Mas a força divina, porque o Espírito Santo é quem impele Cristo para o deserto, então ele não vai sozinho, mas ele precisa sofrer os padecimentos da carne para poder resgatar a humanidade. Então, o demônio ele sabia que tentar Jesus era um erro. Ele caiu em tentação.
E os pecados humanos, por exemplo, quando uma pessoa humana, uma pessoa, né, humana, porque o demônio também é uma pessoa, os anjos de Deus também são pessoas, mas quando uma pessoa humana ela decide pecar, antes de acontecer o pecado no corpo, o que peca primeiro é a alma. Então, na plenitude dos tempos, Deus amou de tal maneira os homens que envia o seu Filho único, né, o seu Filho para morrer, né, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho para que morresse e desse a salvação a todos aqueles. Então, por que falar nesses temas? Por que então a gente precisa mergulhar profundamente nesses temas a respeito do combate espiritual? Porque desde o momento que nós nascemos, nós travamos uma luta entre o bem e o mal. E o catecismo da Igreja Católica vai nos dizer isso. Nós travamos essa luta, essa guerra de corpo e alma, a luta pela salvação. Por quê? Aquilo que nós fazemos tem consequências, tanto temporais quanto consequências também na eternidade, porque aquilo que nós fazemos, se não arrependidos e confessados, nós corremos um grande risco de perder a eternidade. Então, na pessoa de Cristo se revela quem é o Senhor, que Deus existe, que Deus nos forma, nos fez para Ele, para adorá-lo. Nós existimos para servir o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o valoroso nos combates. Ele é o Príncipe da Paz. Este é o Senhor. Então, na Bíblia e em Apocalipse, vai nos ensinar que no fim dos tempos, Deus permitiria uma manifestação mais astuta, mais livre dos poderes demoníacos. Está lá em Apocalipse 13. E olha como que é o ministério de Jesus. O ministério de Jesus é essencialmente libertador. O ministério de Jesus é essencialmente libertador. Então, no Evangelho de Mateus, logo após o batismo, Jesus ele é tentado no deserto e de cara que ele enfrenta essa guerra espiritual, a partir dali ele sai desse momento de tentação, ele vence o demônio com o poder da palavra e ele já vai encontrar com o possesso. Né? Após Jesus, no deserto, ele venceu o demônio, ele imediatamente já vai iniciar o processo de salvação dele. Né? A partir dali o ministério dele nasce. Então, todo o ministério nasce primeiro através das águas do batismo, que é o batismo de João. Ele vai dizer, eu vos batizo com a água, mas será aqueles que vai te batizar com o Espírito e com fogo. E aí depois disso também, antes dele fazer as curas, ele tem um encontro com Nicodemos. Ele fala: olha, Nicodemos, se você nascer, quem não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. O que é essa água? É essa vida nova, é experimentar dessa via espiritual. O que o Senhor estava ensinando era fazer a parte humana ser planificada com a via espiritual. Jesus com Nicodemos ensina um caminho de vida espiritual. Então, ele inaugura a pregação também, né, dizendo: arrependei-vos e credes no Evangelho. E em Cafarnaum ele cura um endemoniado no primeiro relato da ação divina de Cristo. Ele, no outro evangelho, após o deserto, quando ele passa pelo deserto, ele vai, depois que Jesus é tentado, ele vai ainda ler aquela passagem, né? O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me levou para curar os oprimidos, para libertar os presos, os cativos, para devolver vista aos cegos. Então ele fala naquela oração de Isaías 61, que é a partir desse momento
que Jesus ele começa o seu ministério efetivo. Então o Espírito do Senhor desceu sobre mim para que eu seja isso. E ali ele já encontra com esse endemoniado. O primeiro encontro com o Senhor da ação dele extraordinária já é com um possesso. Então, hoje o Senhor ele está encontrando comigo e com você. Hoje o Senhor quer nos livrar e talvez nesse momento você esteja atravessando algum deserto. Talvez você, ao longo desses tempos, em algum momento da sua vida, você atravessou algum deserto. Mas de todos os desertos, o Senhor estava com você te sustentando. E hoje Ele está te dando um novo chamado e chamando. Ele te dá um chamado. Você é meu filho, eu te amo, eu coloquei em você a minha afeição. Mas Ele te chama de novo. Ele faz a vocare para você, a vocação para esse momento. Venha até mim, seja meu. E depois daquele momento que Jesus ele cura um endemoniado, também ele vai curar a sogra de Pedro. Depois ele faz várias curas. Depois ele ainda transforma a água em vinho nas bodas de Caná. Então, todo esse ministério de Jesus é um ministério essencialmente libertador. É Ele quem nos liberta. Então, se nós tivéssemos uma ideia, né, o encontro com a samaritana, por exemplo, mas quem é que lhe pede, dai-me de beber? E ela falou assim, eu não tenho sequer um balde, o poço é fundo, de onde tens essa água? Né? Será maior que o nosso pai Jacó, do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? E aí Jesus fala, se soubesses quem é que te pede, tu lhe pedirias. Se compreendesses o dom de Deus, tu lhe pedirias essa água, ele te daria água viva, água que jorra para a vida eterna. Ali nesse momento, o Senhor ele revela também que ele estava com sede, mas ele tem sede de almas, de coração. E essa mesma sede que Jesus tinha com a samaritana é a mesma sede que é revelada no alto da cruz, quando ele diz, tenho sede. É essa sede que o Senhor revela, a sede de salvar almas, a sede de curar o teu povo. Porque a salvação que antes era para os judeus, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Em João vai dizer que ele veio para o que era seus e os seus o rejeitaram. E os seus o rejeitaram. E aí Deus ele estende a salvação a todos os povos. A ovelha perdida da casa de Israel, ele vai atrás, ele tira do povo só de Israel, que seria só para eles, e concede a salvação então a toda a humanidade, para que todos aqueles que crerem no poder do seu nome sejam salvos. Já estava previsto no plano divino essa permissão. Quando Deus criou o mundo e todas as coisas, ele já criou, entre aspas, prevendo, né? Ele já sabia, ele já criou com a possibilidade da humanidade se corromper, porque a humanidade não é Deus, né? Era criatura, então ele já sabia, né, numa consciência muito perfeita de que poderia ter algo de imperfeito acontecendo, que já fazia parte desse plano salvífico. Então, foi uma coisa digna de admiração que ele tenha recuperado a vista daquele cego de nascença em Siloé. Mas o que é isto em vista dos cegos do mundo inteiro? Foi estupendo e acima das forças da natureza ressuscitar Lázaro, após 4 dias de morto. Mas um só foi dado essa graça, e os outros todos, em toda a terra, mortos pelo pecado. Foi maravilhoso alimentar com 5 pães, qual fonte a 5.000 homens. Mas e aqueles que em toda parte sofrem a fome da ignorância? Foi magnífico libertar a mulher ligada 18 anos por Satanás. Mas o que é isto, se considerarmos a todos nós presos pelas cadeias do pecado? Pois bem, a glória da cruz encheu de luz os que estavam cegos pela ignorância.
libertou os cativos do pecado, remiu o universo inteiro. Não nos envergonhemos da cruz do nosso Salvador. Muito pelo contrário, dela tiremos proveito, delas tiremos a glória, pois a palavra da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Para nós, no entanto, é salvação, para aqueles que se perderam é loucura. Para nós que fomos salvos é a força de Deus. Não era um simples homem quem por nós morria. Era o Filho de Deus feito homem. Então, essa é a compreensão. É o Filho de Deus feito homem que morre por mim e por você. O ministério de Jesus é o ministério da ação divina, da misericórdia de Deus. Jesus Cristo, ele é a misericórdia do Pai. Por isso que todos aqueles que se aproximam de Jesus encontram repouso para as suas almas, porque em Cristo Deus ama, em Cristo Deus perdoa os pecados, em Cristo Deus está salvando, em Cristo a minha e a sua vida tem sentido, a vida espiritual tem sabor, porque em Cristo que nós encontramos o sentido e a razão da nossa existência. Então, para esse momento que nós vamos entrar nesses momentos de conhecimento um pouco mais profundos sobre a batalha espiritual, por que nós estamos guerreando, iremos também ver um pouquinho as formas do mal atacar uma pessoa, como se proteger, como revelar os ataques do inimigo, porque o próprio ministério de Jesus era um constante. Mas existe uma coisa: quando Jesus ele encontra com o endemoniado, e os demônios vão dizer nesse endemoniado: Jesus, vieste nos atormentar antes do tempo? E aí Jesus ele só repreendeu e conjurou: cala-te e sai deste homem. Para o mal, o que nós precisamos começar a entender agora: para o mal não tem diálogo. Não temos que dialogar com o mal. Jesus, que em teu nome se cale todos os males e saia. Com o mal a gente não tem que ter conversa. Com o mal não se conversa. E Jesus ele revela, no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, porque na tentação a gente pode cair, pecar e perder o céu. Mas livrai-nos do mal. Esse mal que é uma pessoa. Não é um mal qualquer, mas possui uma personalidade. E esse aprofundamento vai de retro. Nós iremos a entender um pouquinho o que é esse livrar de mal. Nós estamos entrando nesse caminho de libertação. Livra-nos do mal, para que sejamos salvos corpo, alma e espírito. As 3 dimensões que a cura acontece. E ao longo desses momentos nós iremos conhecer um pouquinho sobre a cura que o Senhor quer fazer, sobretudo a cura de libertação. Então nós que sejamos revestidos por essa graça, que sejamos revestidos por esse Senhor, sabendo quem Jesus é. A primeira consciência é isso: para você vencer o mal, você precisa saber quem é Jesus, porque até os demônios temem e tremem. Então, a partir daí, você consegue caminhar, porque você tem um Jesus que revelou que está conosco todos os dias, um Jesus que nos salva, um Jesus que nos cura, que nos liberta, que prometeu saciar a nossa sede. É esse Jesus que pela via espiritual nós experimentamos. Através dos seus ensinamentos, através da Santa Igreja, ele dá a garantia da presença dele através da sua igreja. Por isso que você precisa se fortalecer na Santa Igreja de Cristo. Por isso que não é incompatível você querer vencer o mal se você não estiver junto com a igreja. Você vai cair. Se você não ficar com a igreja junto com ela,
porque Cristo governa a sua igreja pelo poder do Espírito Santo, você facilmente vai se perder no caminho. Então, a forma de você ter a garantia da sua libertação e da sua salvação é permanecer com esse Senhor, que é Deus, que se revelou, encarnou, tornou-se forma humana para nos salvar, para nos curar e nos libertar das nossas prisões, dos nossos sofrimentos. É claro que a cruz ela é um sofrimento, é condicionado, mas existem sofrimentos que o Senhor quer nos salvar, existem sofrimentos que não é permissão divina, e é esse sofrimento que o Senhor nos liberta, daquilo que não vem dele, que não é vontade dele, mas que às vezes acontece conosco por conta das coisas espirituais. Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que possa fortalecer o seu caminho, a sua alma, que você reconheça essa presença que o tempo todo te chama para essa via espiritual. Que o Senhor nos cubra com o teu sangue precioso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.